Olá, engenheiros! Estamos disponibilizando para vocês uma videoaula gratuita sobre águas e saneamento, adução e distribuição, do nosso curso online 2B Civil. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o curso, visite nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos e até mais! Olá, me chamo Olivia Pereira, sou engenheira civil e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adução e distribuição. Mas antes disso, a gente vai recapitular um pouquinho da aula anterior. Então, o que é que nós falamos na aula anterior? Como é que nós temos que implantar uma ETA, ou seja, estação de tratamento de água, com facilidade de local de acesso, para poder chegar nos caminhões com materiais químicos de desinfecção, para chegar, fazer esse transporte, acima do nível de enchente. Também falamos sobre o processo de tratamento de água, ou seja, a captação do manancial, seja de rios ou subterrâneo, gradagem, floculação, decantação, filtração, desinfecção e desidratação de lamas. Na desinfecção, nós falamos sobre a cloração e o breakpoint, ou seja, é o ponto ali onde o cloro residual ele vira o cloro livre, certo? Que é a formação do cloro livre, e também respondemos uma questãozinha básica sobre isso. Então, na aula de hoje, qual é o objetivo dela? É compreender sobre o sistema de adução e distribuição dessa água. E o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre adutoras de água potável, rede de distribuição de água, tipos de rede e também vamos falar um pouquinho sobre essa rede malhada. Então, vamos lá. Adutora de água potável. O que é adutora? Nessas adutoras são canalizações de serviços de abastecimento público destinados a conduzir água potável. Elas podem ser distribuídas por recalque ou por gravidade, mas sempre em conduto fechado. Como assim? Conduto fechado é um tubo fechado, ou seja, ele não tem contato com a atmosfera. Então, elas são por gravidade, ou seja, de cima para baixo, obviamente, ou por recalque, que utilizam um sistema de bombeamento para lançar essa água para que ela tenha potência suficiente para poder chegar nos pontos de distribuição. Então, como assim, serviço de abastecimento público? Então, cada cidade no Brasil vai ter a sua concessionária que fica responsável por realizar essas obras de canalização, de adutora e de manutenção das mesmas. Então, o que é a rede de distribuição? Vai ser uma parte do sistema de abastecimento que vai ser formado por tubulações e órgãos acessórios destinados a colocar essa água potável à distribuição dos consumidores, de forma contínua, em quantidade, qualidade e pressão adequadas. Ou seja, toda aquela parte da aula que nós estudamos, de ter um manancial, captar, levar para uma estação de tratamento de água, como tem a imagem abaixo. Essa parte daqui, ele lança essa água para a adutora de água bruta, para tratar essa água. Essa vai ter uma adutora de água tratada, reserva ela em alguns casos e aí vai para uma rede de distribuição, ou seja, ela vai distribuir essa água aí para chegar nas casas, nas residências das pessoas. Então, essa rede de distribuição, ela pode ser de dois tipos, principal ou secundária. Na principal, são tubulações de maior diâmetro, que vai ter a finalidade de abastecer as canalizações secundárias. As secundárias, por sua vez, são tubulações de menor diâmetro e ela tem a função de quê? De abastecer diretamente os pontos de consumo do sistema de abastecimento de água. Então, com isso, nós temos uma classificação de acordo com a disposição da tubulação principal e o sentido que esse escoamento ele vai seguir. Então, nós temos a parte ramificada, ou seja, o abastecimento vai ser a partir de uma tubulação tronco, ou seja, a principal, e a distribuição é feita diretamente para esses condutos secundários, ou seja, a tubulação secundária, sendo conhecido o sentido da vazão em cada trecho, ou seja, a gente tem um reservatório e tem aí esses pontos vermelhos que são chamados de nós, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses nós e como chegar a esse ponto. E aí, cada um trecho ali tem a setinha dizendo qual é o sentido dessa água. Ou seja, essa água ela tem que descer, alimentar todos os pontos, continuar tendo vazão para alimentar os próximos até o final. Ela também pode ser malhada. Então, são constituídas por tubulações principais que formam anéis ou blocos, de modo que pode se abastecer qualquer ponto do sistema por mais de um caminho. Então, se ela alimenta por mais de um caminho, você consegue fazer uma manutenção melhor em uma das redes, sem que você deixe todos os locais desabastecidos de água.
então é muito mais interessante. Dentro dessa rede malhada, existe a rede espinha de peixe, sinalizada aí no slide, e também com traçado em grelha. Também existe a chamada malhada em anéis. São as mais comuns, tem um bom funcionamento, desde que tenha sido criteriosamente dimensionada, óbvio. Apresenta números de registros a serem manobrados, ela é sensivelmente maior e a medição da vazão é mais trabalhosa. Como vocês podem ver na imagem abaixo, dá para ter a noção de que essa vazão vai ter muito mais trabalho para ser calculada, porque o sentido que a água vai fluir nesse sistema é muito mais complexo. Por isso, também existe a malhada em blocos, que ela tem muito mais facilidade em medição da vazão e no controle de perda. Como vocês podem ver na imagem abaixo, ela é muito mais organizada. Então, tem um controle mais preciso da pressão, a melhoria na qualidade de distribuição e também minimiza a área desabastecida, porque ao contrário da anterior, se você fechar em algum ponto ali, você deixa muitas áreas desabastecidas. Ao contrário dessa, você consegue controlar ali onde vai ser fechado para uma manutenção, fechado o fornecimento de água para uma certa manutenção ou troca de tubulação, o que quer que seja, um tipo de obra. E aí, com isso, você não deixa a maior parte ali desabastecida de água. Então, é muito mais eficiente na manutenção dessa rede. Mista, obviamente, vai ser a mistura aí de uma rede malhada com uma rede ramificada. E aí, nós temos as recomendações para o traçado da rede, que a norma sempre vai trazer. Então, nas tubulações principais, elas devem formar circuitos fechados, eles devem ser direcionados a uma zona de maior demanda, devem ser localizados em vias ou áreas públicas, vias sem pavimentação, sem tráfego intenso, sem interferências significativas e com solo adequado. Por que sem pavimentação? Porque caso precise de uma manutenção, você não gera um transtorno de destruir toda a pavimentação para chegar nessa tubulação, fazer a manutenção e depois fazer certos serviços. Em alguns locais, as concessionárias demoram um certo período para poder fazer a parte de pavimentação final, para poder ter um montante, e com isso a gente pode ter alguns problemas com relação à parte de drenagem e escoamento dessas camadas de pavimentação. As tubulações secundárias, geralmente elas se localizam no passeio, porque elas já são pontos, como eu já tinha dito, os pontos de alimentação direto para esse abastecimento. Ou seja, se ela fica localizada no passeio, fica muito mais fácil entroncar na tubulação da residência para poder alimentar essa residência. E aí ela tem que ter um comprimento máximo de 600 metros, alimentadas nas duas extremidades, devem formar uma rede malhada. E em ruas onde existe uma tubulação principal com diâmetro superior a 300 mm, deve ser prevista uma tubulação secundária para receber essas ligações, para poder facilitar isso. Então, de acordo com a NBR 12218 de 94, ele traz o quê? A velocidade mínima e os diâmetros mínimos desses condutos. Então, a velocidade mínima na tubulação ela deve ser de 0,6 metros por segundo e a máxima de 3,5 metros por segundo. Lembre-se disso porque isso geralmente pede em algumas questões de concurso. O diâmetro mínimo dos concursos secundários também é de 50 mm. E a rede ela deve ser calculada hidraulicamente para as vazões, verificando-se os limites de pressão. Então, tudo isso se analisa com alguns cálculos. E aí, para a gente poder finalizar o nosso conteúdo, que nós falamos sobre a adutora, que é o quê? Um conjunto de canalizações com a função de abastecer a população. A rede de distribuição ele faz parte desse abastecimento de água, certo? Que ela pode ser dividida, em principal e secundária. E esse sistema ele é classificado de acordo com a disposição da tubulação. Então, ela pode ser ramificada, malhada ou mista, que é a mistura de malhada e ramificada. E a malhada, como vocês viram, tem diversos tipos, mas a mais interessante e mais fácil de manutenção e maior controle é aquela malhada em blocos, que ela tem mais organização. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!